Mateus capítulo 10, de 5 a 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Muito bem, nós vamos continuar o nosso estudo de Mateus, e nós vimos na semana passada pela manhã a respeito do chamado do Senhor Jesus aos 12 apóstolos. De entre os seus discípulos, seus seguidores, Jesus escolheu 12 homens para o seguirem. Está aí nos primeiros 4 versículos do capítulo 10. E na sequência, o Senhor Jesus, ao longo de todo este capítulo 10, registrado por Mateus, o Senhor Jesus vai fazer várias instruções, recomendações, admoestações, estímulos, encorajamento, e falará sobre a recompensa que Ele tem reservado para estes que serviram a Ele neste primeiro time dos mensageiros do reino do nosso Deus. É importante lembrar que quem escreve isso faz parte deste grupo, faz parte deste time. É Mateus, também conhecido como Levi, porque tinha os 2 nomes. É importante também, ao olharmos para esta passagem, para esse texto, nós considerarmos que ele foi escrito primeiramente para um público de judeus. E então todas estas informações, elas foram organizadas por Mateus de tal maneira que os judeus percebessem não só em Cristo Jesus o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, mas que eles entendessem também que eles receberam todas as oportunidades e tiveram um privilégio de acesso à mensagem do Evangelho, que infelizmente num primeiro momento eles recusaram. E portanto, quando Mateus escreve, Mateus está escrevendo na esperança de que os seus compatriotas lessem o que ele estava escrevendo, e embora não tivessem crido quando tiveram acesso direto a Cristo no seu período de ministério, pudessem crer agora através do Evangelho e do trabalho dos apóstolos e dos evangelistas daquela época. Infelizmente muitos não creram, e ainda hoje muitos ainda não creem. Mas esta mensagem deixou de ser útil apenas para os judeus e passou a ser útil a todos nós. E nós que estamos aqui em outro hemisfério, estamos em outro continente, tivemos o privilégio de ouvir esta mensagem e de crer e ter a nossa vida transformada por meio do Senhor Jesus. Então, este texto, que tem essa utilidade primeira para os judeus, ele depois foi útil e continua sendo útil tanto para judeus quanto para não-judeus, povos e gentes de outras nações, chamados aqui no texto de gentios. Mateus está contando a história de Jesus para judeus, e portanto a gente sempre precisa fazer esta ponte entre a distância cultural que nos afasta dos judeus, a distância cronológica, a distância geográfica da maneira de viver e de pensar daqueles povos daquela época. Quando nós olhamos para estas recomendações que são feitas aqui no capítulo 10, nós vamos notar algumas curiosidades que não fazem muito sentido dentro da nossa cultura, mas dentro da cultura dos judeus isso era algo muito conhecido. Aliás, quando um judeu, mesmo que viva aqui no Brasil,
lê este capítulo 10 de Mateus, ele tem um acesso às informações de uma maneira muito mais profunda, e ele se apropria muito melhor do que está sendo dito, por causa da proximidade que eles têm com aquilo que está escrito no Talmud, com o ensino trazido por alguns rabinos, e por causa da convivência com o judaísmo, os judeus conseguem entender melhor essas recomendações. Nós vamos precisar buscar algumas informações adicionais, especialmente trazidas da Palestina, para entender essa cultura dos judeus e o que Jesus está realmente dizendo neste primeiro passo que nós vamos estudar do capítulo 10, a respeito de como os mensageiros do Senhor Jesus deveriam se comportar. Considerando que no final deste evangelho, o Senhor Jesus nos comissiona a todos nós como mensageiros dele, espalhados por todo o mundo, para levar o evangelho até os confins do mundo. Aquilo que é feito de recomendação aqui, alguns aspectos eram específicos para os apóstolos, outros, entretanto, deixaram um princípio que pode ser aproveitado por cada um de nós, e portanto nessa noite, ao olharmos para esse texto, nós podemos aprender a respeito daquilo que o Senhor Jesus espera dos seus sacerdotes, daqueles que são seus representantes, seus porta-vozes, seus embaixadores. Ou seja, o que o Senhor Jesus espera de seus mensageiros. Todos nós somos mensageiros do Senhor Jesus. Não apenas o pastor, o evangelista, o seminarista, não apenas o pregador, mas todos nós que tivemos o nosso coração tocado pela graça do Senhor, pela fé em Cristo Jesus, fomos transformados em mensageiros do Senhor Jesus. Esta é a nossa missão agora que o Senhor nos transformou. E como nós devemos nos comportar nesta missão, é o que nós vamos aprender aqui em Mateus. Quando nós olhamos aí para os primeiros versículos, nós vamos encontrar aí algumas definições a respeito de como eles deveriam se portar. Esses versículos de 5 a 15 é o que nós vamos descobrir. E então nós vamos, antes de tudo, considerar que o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é um comissionamento. O Senhor está fazendo como um general que tem um exército faz. Ele chega para o seu pelotão, para os seus soldados, e ele traz para esses soldados informações a respeito do objetivo que eles têm, a respeito de qual estratégia eles vão adotar e a respeito de como eles vão lidar com as dificuldades, com os desafios que podem aparecer nesta jornada, nesta caminhada. Quando nós falamos sobre evangelistas, ou quando nós usamos esse termo de alguém que proclama o evangelho, isso é extraído de uma ideia que estava associada a algumas palavras importantes para os judeus no grego, uma palavra chamada parangelion, que é a palavra que nós traduzimos para evangelho. Quem recebia e quem ouvia este comissionamento para ser um porta-voz, um proclamador de uma boa nova, de uma boa notícia? Este termo era usado dentro de um contexto militar. Era dentro de um contexto militar que você escolhia um soldado para ser o mensageiro, tanto de uma ordem de um general, quanto de uma boa notícia de alguém que estava dentro de um campo de batalha e mandava a notícia que a batalha foi vencida para os pelotões que estavam dentro do seu forte, do seu local de refúgio. Então essa palavra é uma palavra conhecida lá dentro. O evangelista era alguém que tinha a ver, ou era uma designação que tinha a ver com o contexto militar. A palavra evangelista também era usada quando você queria chamar amigos seus para te ajudarem num trabalho. Imagine que você está construindo uma casa lá e chega o dia de colocar a laje e você precisa de uma porção de amigos para te ajudar a colocar o cimento lá em cima da laje. Então você vai convocar os seus amigos mais chegados para te ajudarem. Era nesse contexto que era usado também essa palavra parangelion. Você ia convocar amigos seus para te ajudar em uma missão. Essa palavra também era usada quando um filósofo ou mestre dava normas ou preceitos para os seus discípulos. Na formação de um discípulo, ele evangelizava esse discípulo, ele ensinava esse discípulo. Essa palavra mensageiro, evangelista e a própria mensagem em si também era empregada num momento onde um rei emitia um decreto, uma ordem. Quando esta ordem de um rei era
promulgada, ela deveria correr por todo o seu reino, e esta mensagem sendo levada, recebia também esta alcunha. Então o que nós temos aqui é a instrução. Você pode considerar como você quiser. Se você quiser considerar isso como uma mensagem de um grande general para o seu exército, então este grande general é o Senhor Jesus e nós somos o seu exército. Se você quiser considerar esta mensagem como uma mensagem de um amigo que está comissionando os seus outros amigos para cumprirem junto com ele uma missão, então este amigo nosso é o Senhor Jesus e nós somos esse grupo de amigos que vamos participar desta tarefa. Se você quiser considerar Jesus como o grande sábio, como aquele em quem estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, ele é o sábio que ensina os seus discípulos. Ou se você quiser considerar Jesus como o rei, ele é o rei que baixa um decreto e nós devemos fazer com que esse decreto seja conhecido em todo o seu reino. É nesse contexto então que essas instruções aparecem, de um general, de um amigo, de um mestre, de um rei, mandando dizer algo para os seus súditos, para os seus soldados, para os seus discípulos. E então nós vamos aprender estas palavras. E as palavras começam com uma designação a respeito de aonde os mensageiros do Senhor deveriam ir. E aí nós precisamos entender uma diferença entre essa comissão que acontece aqui no capítulo 10 de Mateus e aquela outra comissão que acontece no capítulo 28. No capítulo 10, o Senhor Jesus está comissionando um grupo de 12 homens para uma missão que ia durar um pouco menos que 3 anos. Era a missão do Senhor Jesus naquele tempo, naquele momento, quando ele estava realizando o seu ministério terreno. Uma missão que nós sabemos muito bem foi concluída na cruz do Calvário. E então esses discípulos que foram chamados para serem apóstolos e acompanharam Jesus nesse período, eles receberam uma tarefa que era uma tarefa específica. E o Senhor Jesus, como um bom general, ele limitou o alvo, porque se ele colocasse um alvo intransponível, como por exemplo, levar esta mensagem ao mundo inteiro, provavelmente aqueles 12 homens iam perder o foco, iam se dispersar numa correria, tentando fazer o evangelho avançar fora daquela região da Palestina, e eles não teriam êxito. Então o Senhor Jesus limita a missão daqueles apóstolos e dá a eles uma ordem direta a respeito de onde eles deveriam ir e aonde eles não deveriam ir. Nesse aspecto, esta instrução era válida tão somente para os apóstolos. A instrução a respeito de onde ir, ela se encontra para nós todos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, onde o Senhor Jesus nos manda ir por todos os lugares proclamando este Evangelho. Por onde quer que nós fôssemos, nós deveríamos fazer discípulos do Senhor Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, o Senhor Jesus também ensina aos discípulos, falando-lhes através de no momento onde ele está se despedindo dos discípulos, em Atos capítulo 1, dizendo para esses discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo, e a partir dali eles fossem testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, como na Galileia, e em Samaria, e até os confins do mundo. E então essa é a nossa comissão. Mas entendamos o seguinte: o Senhor Jesus delineou para aqueles apóstolos qual seria o alvo do trabalho deles, assim como o Senhor Jesus também desenha para nós o alvo do nosso trabalho. No caso dos apóstolos, eles tinham que ficar ali na Palestina e falar aos judeus. No caso nosso, nós temos que atingir os confins do mundo, mas em ambos os casos, quem determina o que nós devemos fazer e aonde nós devemos ir é o Senhor. Uma pergunta que talvez surja em sua mente, como surgiu na minha também ao ver esse texto, seria a seguinte: por que o Senhor Jesus limitou esta mensagem, não apenas geograficamente, mas se você observar, o Senhor Jesus limitou aqueles seus mensageiros para trabalharem somente ali na Palestina, mas mesmo na Palestina eles não deveriam compartilhar o Evangelho, não deveriam evangelizar não judeus, eles tinham que levar a mensagem aos judeus. Há pelo menos 3 motivos que eu gostaria de compartilhar com vocês do porquê que Jesus fez isso. O primeiro deles, e o mais provável de todos, é que os judeus ocuparam na história da revelação de Deus um lugar muito especial. Porque quando nós lemos a partir do livro de Gênesis até o fim do Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor teve uma relação direta e profunda com este povo, que Ele separou para ser o seu povo. A família dos hebreus foi considerada a família de Deus, e é nesta família que o Senhor se revelou.
tudo que nós temos no Antigo Testamento foi dado a nós através dos judeus. E então eles não só receberam este primeiro privilégio de conhecer os oráculos de Deus, através da maneira como Deus se revelou a eles, mas eles foram experimentados por Deus em todo tipo de circunstância, eles foram provados por Deus, eles receberam aliança da parte de Deus, eles receberam um cuidado especial e específico de Deus em todo o Antigo Testamento. E a história da nossa redenção foi escrita com o sangue de judeus, porque até o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu como judeu. E então existia uma urgência por parte do nosso Senhor Jesus, que aqueles irmãos dele, que aqueles seus compatriotas recebessem essa mensagem. Como eles estiveram no centro da revelação durante todo o Antigo Testamento, nada mais justo que eles fossem os primeiros a ouvir a mensagem do Evangelho. Não os únicos, mas os primeiros a ouvir. Depois esse Evangelho seria pregado aos gentios, mas primeiramente eles deveriam ser pregados aos judeus. E como o Senhor Jesus considerava aqueles judeus? Você vai observar no versículo de número 6, que o Senhor Jesus entendia que aqueles judeus estavam perdidos. Eles eram como ovelhas desgarradas da casa de Israel, e eles precisavam de arrependimento, eles precisavam ser trazidos de volta, precisavam ser recuperados, eles precisavam de salvação, tanto quanto os não-judeus. O problema é que os judeus não acreditavam nisso. Os judeus achavam que estava tudo bem na vida deles, e o Senhor vai mostrar através do Evangelho que não estava tudo bem. Nós podemos também justificar o fato de Jesus ter limitado inicialmente a mensagem do Evangelho pelo fato de que os 12 não estavam capacitados a pregar o Evangelho aos gentios. Vejam só, estes 12 homens eram judeus e eram de formação do judaísmo, da religião judaica, e eles não tinham de maneira alguma o preparo e nem tampouco a preocupação e o apreço para com não-judeus. Este apreço e este desejo de compartilhar este grande tesouro que era o Evangelho com não-judeus ainda não estava presente no coração deles. Aliás, nós vamos observar no livro de Atos, que conta a história da evangelização além da Judéia e da Galileia, especialmente através da vida do apóstolo Paulo, de Barnabé e de outros apóstolos que saíram da região da Palestina e foram para a Ásia Menor e levaram o Evangelho até a Macedônia, que é a Europa. Nós vamos ver que quem vai capitanear esta mensagem é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um apóstolo também chamado pelo Senhor fora do tempo, mas é um apóstolo que tinha uma relação muito boa com os gentios. Tanto tinha uma relação que ele era por natureza, por sangue judeu, mas ele tinha recebido também, por méritos dele, por causa do seu estudo, do seu preparo, da condição intelectual, ele tinha recebido cidadania romana. E então ele é o apóstolo que vai fazer a ponte para levar a mensagem dos judeus, recebida de Cristo Jesus, para os não-judeus, para os gentios. Mas estes 12 homens aqui, no início do ministério do Senhor Jesus, eles não estavam de maneira alguma preparados e nem tampouco encorajados, estimulados ou desejosos de levar aquele Evangelho para outros que não fossem os judeus. E além disso, há um terceiro motivo. O motivo é que provavelmente a mais importante de todas as razões dessa restrição, que é algo simples. Qualquer comandante sábio sabe que precisa limitar o seu objetivo. Ele é um general. Ele não pode estabelecer, nós vamos ganhar toda a terra com 12 homens. O Senhor Jesus sabia que ele tinha um ministério de 3 anos. Dá para ganhar toda a terra com 12 homens? Dá, porque os evangelistas, os primeiros evangelistas foram esses 12 apóstolos. E o Evangelho hoje está sobre toda a terra, mas isso levou 2000 anos. E existem lugares que ainda não foram alcançados. Mas o Senhor Jesus só tinha 3 anos. E então, como um sábio estrategista, como um sábio general, o Senhor Jesus pega os seus soldados e diz: vocês vão até esses lugares. Vocês ficarão nesse local. Especialmente na região entre a Judéia e a Galileia. E foi o lugar por onde eles transitaram. Então, o nosso mestre, o Senhor Jesus, limita os caminhos e os lugares que os seus apóstolos deveriam ir. E o mesmo Senhor Jesus nos dá orientações sobre aonde nós devemos ir. E especialmente nós, que não somos apóstolos, recebemos uma comissão diferente da deles. A nossa comissão é que, indo por todo o mundo,
onde quer que nós estivermos, entre quaisquer pessoas que nós estivermos, o nosso dever é pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de Jesus por onde quer que nós formos. E daqui a pouco, então, no final, eu quero aplicar de uma maneira bem específica esta ordem. Mas esta é a maneira de Jesus trabalhar com os seus soldados, com os seus servos. O Senhor Jesus estabelece uma missão e o Senhor Jesus comissiona-nos para realizar esta missão. Agora, falando um pouco sobre o conteúdo da missão, nós vamos ver aí a partir do versículo 8, nós vamos ver que o Senhor Jesus disse o que eles deveriam fazer. Aliás, voltando no versículo 6, eles deveriam ir àquelas cidades e eles deveriam buscar as pessoas que estavam perdidas, eles deveriam pregar que o reino de Deus estava próximo. E aqui de novo nós precisamos abrir um parênteses e fazer a seguinte consideração. Quando Jesus comissiona os apóstolos para que eles fossem anunciar que o reino de Deus estava próximo, ele estava fazendo referência ao fato de que ele tinha vindo a este mundo para inaugurar a igreja do Senhor Jesus, para inaugurar a era em que o Senhor Jesus reina sobre esta terra, fazendo com que todos os portais do inferno sejam abertos e o Evangelho, que é a mensagem de Cristo Jesus, acesse todas as nações. Esta é a missão do Rei dos Reis, é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, pagou a nossa dívida e Ele construiu um acesso que era impossível entre homens e Deus, através do sacrifício que Ele realizou na cruz, e Ele nos deu uma mensagem e ordenou que nós levássemos essa mensagem a toda criatura. Esta é a obra do Redentor. Ele veio buscar e salvar o que havia sido perdido. E agora os seus mensageiros, e agora aqueles que devem levar este Evangelho, eles não estão mais na mesma posição que os apóstolos estavam. Os apóstolos viveram dois momentos nessa mensagem, nessa proclamação. Num primeiro momento, o conteúdo que os apóstolos receberam para anunciar era que o reino de Deus estava chegando. Num segundo momento, depois da ressurreição de Cristo, depois de Atos 2, quando a igreja começa e os apóstolos são revestidos com o Espírito Santo de Deus, os apóstolos começam a anunciar que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus foi estabelecido e que agora este reino vai avançar, como a profecia do profeta Daniel, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Este reino agora ele vai se expandir sobre toda a terra. Esse reino vai dominar toda a terra. Ele não é um reino político, ele não é um reino geográfico, mas ele é um reino espiritual. É o reino dos filhos de Deus, dos descendentes de Abraão, mas não do sangue de Abraão, mas daqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. O verdadeiro Israel de Deus, que é composto tanto de judeus de sangue, como também de não judeus. E então, este conteúdo da mensagem também é diferente. Os apóstolos receberam um primeiro conteúdo de avisar que o reino estava chegando. Depois eles mesmos foram testemunhas de que o reino foi inaugurado por Jesus Cristo e passaram a anunciar que as pessoas deveriam se converter porque chegou o reino de Deus. Nós fazemos parte deste momento. Nós estamos anunciando que o reino de Deus veio. Nós estamos graciosamente sendo enxertados na família de Abraão, mas o fim está próximo. E a mensagem que nós levamos é que aquele que inaugurou este reino, vindo a este mundo, morreu, ressuscitou, ascendeu ao Pai, mas ele voltará. E quando ele voltar, ele volta para encerrar essa história terrena nossa. E então são mensagens, são palavras, são pregações que o Senhor Jesus comissionou ao seu povo para fazer. Qual é a grande missão que o Senhor Jesus deu aos apóstolos e a nós também? A missão de proclamar o seu reino, de anunciar libertação aos que estão cativos, de anunciar vida aos que estão mortos, de anunciar transformação àqueles que estão sofrendo terrivelmente. E é interessante que o Senhor Jesus vai apresentar isso com uma linguagem que tem a ver com milagres físicos, mas também com milagres espirituais. O que esses discípulos deviam dizer? Eles deviam falar sobre o reino. E o que esses discípulos deveriam fazer? O texto diz que eles deveriam pregar, nós já falamos sobre isso, mas eles deviam também curar enfermos. É interessante que a palavra que aparece aí no texto hebraico para enfermos, não é a palavra que normalmente nós traduzimos como doentes. Por isso, essa tradução enfermos, que é uma tradução um tanto quanto ampla para se falar sobre uma pessoa que está
especificamente doente fisicamente. A palavra enfermos a palavra enfermo é uma tradução para este termo grego, que pode ser também traduzido por fracos. E então, o fato do Senhor Jesus ter escolhido esta palavra é exatamente para mostrar que a missão daqueles discípulos era tanto uma missão física, mas era uma missão espiritual também. Eles deveriam levar o evangelho de salvação para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão como doentes, que não conseguem se livrar da sua mazela, seja uma mazela física, seja uma mazela espiritual. É encontrar aqueles que estão fracos, aqueles que estão sem forças, ressuscitar mortos. Se nós olharmos o Novo Testamento, várias vezes nós vamos encontrar escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, fazendo referência ao estado do homem sem Cristo, o homem não convertido, como alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Nós não temos um relato específico desses apóstolos chegando em cidades e ressuscitando pessoas. E então o que o Senhor Jesus está falando, não que eles não tivessem em si o poder do Espírito Santo de Deus para que eles pudessem ressuscitar pessoas em nome de Jesus. Talvez isso tenha acontecido e nós não temos relatos sobre isso. Mas nós podemos entender aqui de forma muito clara que quando o Senhor Jesus está comissionando esses apóstolos para curar enfermos, ou seja, para curar pessoas que estão fracas, fazendo com que elas sejam fortalecidas em Cristo Jesus, para ressuscitar pessoas que estão mortas, tanto fisicamente, mas principalmente trazendo-as a mensagem de vida, a mensagem daquele que entregou sua vida para nos tirar da morte, do pecado e nos trazer para a vida eterna, para vivermos a liberdade dos filhos de Deus. O Senhor Jesus diz que eles deveriam, além de pregar a mensagem, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, eles deveriam purificar leprosos. E não poucas vezes a Bíblia compara o pecado com sujeira, com impureza. E não poucas vezes nós vamos encontrar referências descrevendo o homem cheio de pecado como alguém que está tomado por uma lepra chamada pecado. E então o que Jesus está dando a estes apóstolos é uma missão muito mais do que uma missão física de funcionar como agentes da saúde. O Senhor Jesus está dando uma missão espiritual, e isso se confirma quando nós encontramos aí expelir demônios. A ideia é que a humanidade estava tomada por males, por mazelas que são de cunho espiritual. São geradas por causa do pecado, são geradas por causa da desobediência, são geradas por causa de tudo aquilo que o homem tem feito distante de Deus. E a missão então, não apenas do Senhor Jesus, mas dos seus discípulos, é levar esta libertação, esta cura, é levar esta restauração para a vida dessas pessoas, esta purificação para a vida dessas pessoas que estão vivendo estas mazelas. E nesse sentido então, nós temos aqui um aspecto da missão que os apóstolos receberam, que é exatamente igual ao aspecto da missão que nós recebemos. Nós recebemos a mesma missão, a missão de levar esta cura, que é o Senhor Jesus, para aqueles que estão fracos, a missão de levar esta vida para aqueles que estão mortos, a missão de levar esta restauração, esta purificação para aqueles que estão afundados na lama do pecado, como nós gostamos de dizer. Esta é a missão dos discípulos do Senhor Jesus. Eles devem anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus veio, mas que o nosso Redentor está perto, que eles devem aproveitar esta oportunidade de graça, de salvação. Esta é a nossa missão. Nós não estamos nesse mundo para vivermos como numa colônia de férias. Nós somos chamados pelo Supremo General, pelo Rei dos Reis, para cumprir uma missão. Esta é a realidade da nossa vida. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Ele não nos salvou para trazermos para um clube que se encontra semanalmente para ouvir uma palestra. O Senhor Jesus nos chamou para uma missão. É isso que nós somos: mensageiros, missionários, evangelistas. E o Senhor dá não só a direção para onde devemos ir, mas o Senhor também dá orientação a respeito do que devemos falar e do que devemos fazer. Mas na sequência desse texto nós vamos encontrar também o Senhor Jesus dando condições, as condicionais a respeito de como nós devemos executar esse trabalho. Não é para executar do jeito que a gente quer, se comportando como a gente quer, mas esse trabalho é para ser feito segundo as limitações, as orientações, as condições que o nosso Senhor Jesus nos dá. E veja então o que ele diz. No versículo 9, ele fala:
não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que ele está dizendo nesse texto? Até porque parecem coisas antagônicas. Num primeiro momento ele diz para não levar ouro, prata ou bronze. Manda não levar alforje. E depois diz que digno é o trabalhador do seu salário. O que o Senhor está falando? Bom, para um judeu, as palavras do Senhor Jesus aqui são bastante óbvias, porque eles tinham um compromisso muito sério. Um rabino, ele tinha que assumir dentro do judaísmo um compromisso de jamais usar, uma terminologia que eles usavam, a coroa da lei para atrair benefícios a si mesmo. Um exemplo do que seria usar a coroa da lei, nós encontramos na vida de um rabino antigo, e este rabino, num momento da sua vida, da sua história, ele estava numa caminhada, sentiu fome, o nome dele era Tarfon, e este rabino chamado Tarfon, lá dos tempos antigos, ele sentiu fome, e ele passou perto de uma horta onde alguns trabalhadores tinham terminado de colher figos, e sobraram alguns figos caídos no chão. Então esse rabino Tarfon, e começa a se alimentar daqueles figos que estavam caídos no chão. Enquanto ele se alimentava, voltaram os trabalhadores daquela horta. E quando perceberam que Tarfon estava ali se alimentando daqueles figos, sem reconhecer quem era, chegaram e deram uma boa surra nele, por ele ter invadido uma horta que não era dele, e comido figos que ele não plantou e nem comprou. No meio da surra, eles perceberam que aquele homem não era desconhecido, era alguém conhecido. E então eles pararam e perguntaram quem ele era. E ele disse: eu sou o rabino Tarfon. Por favor, parem com isso, eu sou um rabino. Essa foi a expressão que ele usou. E imediatamente os trabalhadores pararam e pediram perdão a ele por terem batido num rabino que estava comendo dos seus figos. O problema é que alguns dias depois daquilo, esse rabino Tarfon, ele começou a se martirizar e a sofrer. E ele escreveu inclusive artigos e livros contando da sua tristeza e da sua miséria, porque todos os dias de sua vida, a partir daquele momento, ele passou a se lamentar dizendo: miserável de mim, porque eu usei a coroa da lei para o meu próprio benefício, para comer figos. E ele se lamentou para o resto da vida. O que ele quis dizer com essa expressão é: eu usei o meu ofício para justificar uma ação errada. E as pessoas aceitaram essa justificativa, mas isso foi terrível, porque isso causou um mal-estar para a minha vida para sempre. Uma coisa simples, né? Aliás, uma coisa insignificante comparado ao que muitos mercenários da fé fazem nos nossos dias, que usam os seus títulos, os seus ofícios para abusar da boa fé das pessoas. Mas então o que o Senhor Jesus está prevendo nesse texto e orientando os seus apóstolos para que eles não fizessem é exatamente isso. E o Senhor Jesus começa essa orientação dizendo para eles que era condicional nessa missão deles, condicional, que eles que receberam de graça deveriam dar. De graça recebestes, de graça dai. Do que Jesus está falando? Jesus está falando da mensagem que eles ouviram de salvação, do convite que Jesus fez a eles, e então eles deveriam replicar o que Cristo fez, não cobrar absolutamente nada por isso. Então Jesus estava mandando que eles fossem aqueles que estavam perdidos, anunciassem a salvação, anunciassem o reino de Deus, curassem, ressuscitassem, purificassem, pregassem o evangelho e não cobrassem absolutamente nada por isso, porque eles receberam a salvação de graça, e de graça eles deveriam dar esta mensagem para as pessoas. Esta é a primeira condição que Jesus vai dar para aqueles homens. Eles deveriam considerar isso. A segunda recomendação dessas condições que Jesus está dando é que eles não levassem consigo nem prata, nem ouro, nem bronze e nem alforje. O que significa isso? Significa: olha, vocês vão para uma missão e essa missão é rápida e urgente. Moeda naquela época, o dinheiro naquela época não é igual ao dinheiro de hoje de papel. Dinheiro naquela época era ouro, prata e bronze.
Se você fosse carregar dinheiro com você, você ia carregar peso extra. E essas moedas, elas eram colocadas num cinto que os judeus usavam, que era um cinto largo. E na ponta ou nas laterais desses cintos haviam bolsos, igual a gente tem bolso na calça. E nesses bolsos eles encaixavam aquelas moedas de ouro e de prata. E isso fazia daquele cinto um negócio extremamente pesado. E algo que tirava de você a destreza e a disposição para os seus movimentos. E para as jornadas que eles precisavam fazer, eles não podiam levar aquilo. Jesus falou: vocês não vão levar nem cinto, nem ouro, nem prata, nem bronze. Vocês não vão levar essas coisas. E os alforjes? Alforje normalmente era algo usado para guardar água. Mas também alforje é um nome dado a uma bolsa que se levava ao lado para guardar dinheiro. E eram os alforjes também que os cegos, os mendigos, as pessoas que tinham lepra, usavam à beira do caminho para pedir esmolas. E é provavelmente isso que Jesus está proibindo esses apóstolos de fazer. Eles não deveriam levar dinheiro, e eles também não deveriam levar bolsa para pedir dinheiro. Então nesta caminhada deles, que era urgente, eles deveriam dar de graça a mensagem que eles aprenderam e receberam. Eles não deveriam levar dinheiro, eles não deveriam levar aqueles cintos para guardar recursos, e eles não deveriam levar uma bolsa para pedir esmolas. Aí você pensa assim: como é que esses homens iam sobreviver nessa missão? Mas não é só isso. Não era para levar também 2 túnicas, não era para levar uma roupa extra, não era para levar uma sandália extra, não era para levar também um bordão, um cajado. Eles não podiam levar essas coisas. Aí você pergunta: por que o Senhor Jesus está fazendo isso? Havia uma tradição, uma lei, que para entrar no templo, para adorar e para exercer o serviço sacerdotal, um sacerdote não podia levar nem a sua túnica, nem o seu bordão e nem a sua sandália. Tirava a sandália, tirava a túnica e deixava o bordão, vestia a roupa sacra, a roupa santa, e exercer o seu serviço sacerdotal. Então a maioria dos comentaristas olha para esse texto e eles interpretam da seguinte maneira, e eu concordo com essa interpretação deles. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos, depois de falar que eles não deveriam levar dinheiro e nem uma bolsa para pedir dinheiro, Jesus está dizendo para eles também: vocês vão entrar nesta missão e vão exercer esta missão como se vocês estivessem entrando no templo. Ou seja, Jesus está classificando aquele mundo onde eles deviam pregar como um templo. O templo não é mais aquele templo de Jerusalém, mas o lugar onde vocês colocarem a planta do pé de vocês, esse é o templo onde vocês vão pregar. Então o comportamento daqueles apóstolos deveria ser no mundo o mesmo comportamento que eles têm quando eles entram no templo. E isso é algo muito interessante para nós também. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando nos comissionou, disse que quando nós fôssemos pelo mundo, ou ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, qual deve ser o comportamento que eu devo ter por todo mundo? O mesmo comportamento que eu tenho quando eu estou entrando dentro da igreja. A gente tem a mania de mudar o comportamento quando a gente entra na igreja, considerando que o comportamento aqui precisa ser mais santo do que o comportamento lá de fora. Mas Jesus entende isso de uma forma absolutamente diferente de nós. Porque o Senhor Jesus está entendendo que nós não vamos fazer discípulos aqui dentro da igreja. Nós temos que fazer discípulos aonde? Do lado de fora da igreja. Então é muito mais importante que o meu comportamento fora da igreja seja um comportamento parecido ou melhor até do que aquele comportamento que eu tenho aqui quando eu considero que eu estou diante da face de Deus. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou também diante da face de Deus em qualquer lugar por onde eu for. Tanto quanto nós estamos dentro da igreja. Você não está mais na presença de Deus dentro da igreja do que do lado de fora, ou na sua casa. Deus olha do céu e vê toda essa terra. Não há nenhum lugar nessa terra onde nós estamos mais distantes de Deus ou mais próximos de Deus, porque Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E então Jesus está aplicando isso à missão daqueles apóstolos. Vocês vão andar por toda a terra como se estivessem diante da face de Deus. E o segundo motivo das recomendações, por que Jesus faz isso, é porque o povo que precisa ser alcançado é o povo que está do lado de fora. E então o melhor comportamento nosso vai ser dado aonde? Dentro da igreja ou do lado de fora? O melhor comportamento precisa ser dado aonde as pessoas que precisam ser alcançadas estão. Então Jesus está dando condições para eles. Condição, que eles entregassem de graça o que eles receberam de graça. Que eles não levassem nada que pudesse atrapalhar
atrapalhá-los na missão. Eles deveriam focar no objetivo que Deus lhes deu. Então não levassem dinheiro, não levassem peso extra. Eles não deveriam mendigar. Eles não deveriam andar por aqueles caminhos como alguém que estava passando miséria. E eles não deveriam andar com aquela sobrecarga de bagagem, levando uma porção de coisas, primeiro porque isso é pesado, e segundo porque eles deveriam adotar no mundo o mesmo comportamento que eles adotavam dentro do templo. E aí o Senhor Jesus conclui a última condição dizendo, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Agora nós vamos entender como é que esses homens iam sobreviver sem levar dinheiro, sem levar bolsa para pedir dinheiro, dando de graça o que eles receberam de graça. E sem levar túnica, e sem levar sandália, e sem levar bordão. Como é que eles iam sobreviver? O próprio Senhor Jesus disse, vocês devem ir, e por onde quer que vocês forem, as pessoas vão saber que vocês são dignos de receberem um alimento, porque vocês estão trabalhando. O apóstolo Paulo vai usar isso lá na frente, para falar um pouco sobre relação de igreja com o pastor. Digno é o trabalhador do seu salário. Pastor, missionário, ou qualquer pessoa que dedique tempo exclusivo para a proclamação do Evangelho, essa pessoa deve receber um pagamento digno por aquilo que ela está fazendo, de tal maneira que ela faça sem se envergonhar o que ela está fazendo, nem por pedir esmola e nem a tentação de vender alguma coisa que ela recebeu de graça. É por isso que igrejas pagam salários para pastores, missionários, evangelistas, porque esse é um princípio bíblico, é o princípio de que digno de salário é aquele que trabalha. Trabalhou, é digno de receber, sem mendigar e sem vender, receber algo que é dado voluntariamente pela igreja, no reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Então o Senhor Jesus estabeleceu as condições dos seus trabalhadores através destes versículos. E a última parte do texto, o Senhor Jesus vai falar sobre o tipo de ambiente que eles vão encontrar e aquilo que eles devem fazer diante do ambiente. Nunca foi fácil proclamar o Evangelho. E sempre na proclamação do Evangelho você vai ter que lidar com duas realidades. A realidade de alguém que recebe com alegria, mas a realidade também de alguém que recusa com raiva e fica aborrecido com o Evangelho. São sempre essas duas reações que o Evangelho pode produzir. E então o Senhor Jesus está falando para aqueles discípulos que quando eles fossem a uma cidade, eles deveriam, provavelmente a instrução ela está resumida, mas a instrução deveria ser, você chega numa cidade e pregam o Evangelho lá. Façam um culto na praça, anunciem o Evangelho. Vocês vão perceber naquele culto, provavelmente alguém dali que tem simpatia pelo Evangelho vai procurar vocês. E ao procurar vocês, então vocês vão saber que casa naquela cidade vocês podem fazer um local para que vocês fiquem morando naquele tempo. Naquela época, essa cultura de hospedar pessoas é uma cultura muito comum. As pessoas se hospedavam e todo mundo dava hospedagem, inclusive para gente que você nunca viu. Não existia hotel, não existiam hospedarias muito singelas, mas a maioria das pessoas não tinha condições para pagar isso. Então, dentro do contexto dos judeus, da nação judaica, era muito comum isso. Você recebia com muita frequência pessoas em sua casa. Uma pessoa que estava passando próximo à sua propriedade, quando escureceu o dia, ela ia parar ali e era sua obrigação. Moisés estabelece isso lá no Antigo Testamento na lei. Era obrigação daquele que está em casa receber o que está do lado de fora, hospedá-lo e tratá-lo bem. Isso é um dever dos judeus. Mas não só um dever, é uma bênção também para quem hospeda. É a bênção de Deus. E essa ideia de hospitalidade, ela está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como um grande dom de Deus. Existem pessoas que recebem este dom e são abençoadas por serem boas hospedeiras, por serem hospitaleiras. E então aqui nesse texto, o Senhor Jesus está dizendo para esses discípulos, olha, quando vocês chegarem numa cidade, vocês vão ter gente que vai resistir a vocês, mas vocês têm gente que vai oferecer hospitalidade a vocês. Mas se por um acaso vocês entrarem numa casa, e chegando lá vocês saudarem as pessoas com a paz do Senhor, com shalom, shalom, desejando a bênção da paz sobre essa casa. Mas ao permanecerem dentro da casa, vocês receberem oposição, porque isso deveria acontecer muito. Imagine que num primeiro momento eles são recebidos, quando eles começam a falar do Evangelho, essas pessoas começam a rejeitá-los e eles são expulsos daquela casa. Então o Senhor Jesus diz que eles deveriam sair daquela casa e eles deveriam chacoalhar suas roupas, numa ideia de que
aquele lugar onde elas estiveram era um lugar impuro, e elas não deveriam carregar sequer a poeira daquele lugar por onde elas passaram. Seja uma casa ou seja uma cidade. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que aquela missão, especialmente dos 12, era uma missão urgente. E então eles não ficariam gastando tempo excessivo com uma casa, com uma família ou com uma cidade. Eles iriam passar, iam pedir a oportunidade de falar, iam se hospedar. Se eles fossem bem recebidos e a mensagem fosse acolhida no coração daquelas pessoas que ouviram, muito bem, que a bênção do Senhor e que a salvação fosse manifestada naquela casa. Mas se não acontecesse isso, eles deveriam rapidamente sair dali, chacoalhar as suas capas, deixar a poeira daquele lugar e ir embora. Agora, o Senhor Jesus fala algo duro sobre essas casas ou essas cidades. O Senhor Jesus vai dizer que estas casas e estas cidades estão completamente condenadas e numa situação pior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que não teve a oportunidade de receber um mensageiro do Evangelho, do que essas cidades que receberam e não quiseram não quiseram hospedá-los em suas casas e nem quiseram aceitar aquela mensagem. Então essas cidades estariam numa condição pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Obviamente a gente precisa guardar um certo entendimento sobre o que Jesus está dizendo aqui, porque isso aqui tinha a ver com aquela missão urgente de 2 anos e meio, quase 3 anos, dos apóstolos. A nossa missão é diferente da deles, e a nossa missão é levar este Evangelho. Nós não estamos num contexto onde a gente precisa ser recebido por outras pessoas, embora isso ainda aconteça, mas nós podemos insistir e proclamar esse Evangelho, porque nós estamos vivendo dentro desta janela de oportunidade. Até o dia que Cristo voltar, nós teremos oportunidade de falar, mas nós devemos lembrar de dizer às pessoas: hoje talvez você não queira aceitar esse Evangelho. Nenhum de nós sabe o dia ou a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Pode ser daqui meia hora, ou pode ser daqui 10 anos. Mas você deve considerar que talvez esta seja a última vez que você vai ouvir esta mensagem. Porque ou Cristo pode voltar em breve, em poucas horas, ou a sua vida pode acabar em breve, em poucas horas. E então sempre, desde o período dos apóstolos até hoje, o que se aprende, o princípio que está nesta informação aqui de Mateus, é que a mensagem do Evangelho sempre é urgente. E a oportunidade de salvação, ela pode ser a única ou a última da sua vida. Portanto, você não pode deixar esta oportunidade passar. É essa a ideia que está sendo dada. E é interessante que essa ideia de oportunidade, ela aparece várias vezes, e é interessante que na Bíblia sempre você vai encontrar calamidades associadas à hospitalidade. Já perceberam isso? Vou dar 2 exemplos para vocês. Se você lembrar da história de Sodoma e Gomorra foi destruída horas depois dos habitantes da cidade tentarem atentar contra a vida dos hóspedes divinos que Ló estava recebendo em sua casa. Recebeu os anjos do Senhor, e os homens da cidade quiseram atacar aqueles que deveriam receber toda a hospitalidade daquela cidade. Qual foi o resultado? Foi que, horas mais tarde, o Senhor mandou vir fogo do céu e destruiu toda aquela cidade. Nós temos um exemplo oposto. Nós temos uma prostituta, Raabe, que morava na muralha de Jericó. E esta prostituta, ela recebeu os espias do povo hebreu que vieram ver a cidade. Ela os recebeu, e não só os recebeu, mas os escondeu em sua casa para que eles não fossem mortos pelos soldados de Jericó. E qual foi o resultado da hospitalidade delas? De Raabe? Quando o povo hebreu chegou e marchou contra aquela cidade, e Deus destruiu os muros, e eles invadiram e mataram todos os habitantes de Canaã, a vida de Raabe foi poupada por causa da hospitalidade dela. E aqui nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que a casa que receber, ela será abençoada. E a casa ou a cidade que não receber os mensageiros de Cristo Jesus serão amaldiçoadas, sentenciadas, e haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Então, se você nunca considerou hospitalidade uma coisa séria e importante, quero desafiá-los a partir de hoje, que vocês considerem hospitalidade uma coisa muito séria, porque na Bíblia, hospitalidade é algo muito sério.
E eu vou abrir um parênteses ainda e vou dar uma cutucada nesse assunto. Não poucas vezes nós precisamos aqui na igreja hospedar visitantes, conjuntos que vêm de fora como o Grupo M, missionários que vêm de fora, pastores que vêm pregar na igreja, e vocês não fazem ideia o sacrifício que é achar uma família para hospedar um pastor que vem de fora. Eu preciso chamar a atenção nesse momento, porque infelizmente nós temos nos comportado muito mal quanto à hospitalidade. Nós precisamos mudar. E aí eu gostaria de salientar que existem poucas famílias dentro da igreja que gostam de hospedar, mas existem. Mas eu falo com tristeza por aqueles que têm condição de hospedar e não hospedam. Você fala assim, pastor, eu não sou um desses que tem condição. Se você tem um teto onde você pode morar, você tem condição. Imagine como eram aquelas casas na Palestina naquela época. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada, mas eles hospedavam. Tinha uma bacia de água que eles lavavam as mãos de quem passava por suas casas. Eles ofereciam panos, eles estendiam a toalha no chão e eles traziam a visita para sentar e comer com eles o que eles tinham. E muitas vezes era um pão. Apenas isso. Então nós devemos melhorar muito nessa questão da hospitalidade. Porque quem quer ser mensageiro de Jesus precisa entender a importância disso. Porque ter um lugar aonde se hospedar é algo fundamental para a vida de um mensageiro do Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos mudar sobre isso. Hospedar é algo santo, é algo abençoado e é uma ordem de Deus que nós devemos obedecer. É tão ordem de Deus quanto vir à igreja. Mas concluindo então, quando nós olhamos para tudo isso, nós temos princípios e nós temos aplicações importantes para a nossa vida. A primeira delas, você é um mensageiro do Senhor Jesus. Se você já creu em Cristo Jesus e entregou sua vida a Ele, você é um desses mensageiros. Então lembre, a missão do Senhor é que você vá por todo o mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. Você não precisa sair de Itapeva para ir para todo o mundo, mas você deve, em Itapeva, anunciar o Evangelho para todo o mundo que você conhecer nessa cidade. Você pode também não sair de Itapeva, mas você pode auxiliar aqueles que saem daqui para levar o Evangelho para outras cidades, para outros continentes, para outros países, como os missionários. Você pode investir monetariamente na vida deles. Isso não te isenta de pregar o Evangelho para a sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho. A missão que o Senhor nos deu é diferente da dos apóstolos, que deveriam ir apenas aos judeus. A missão nossa é que nós levemos o Evangelho a toda a criatura, todos aqueles que nós conhecemos. E a pergunta para nós nessa noite é: todos os seus amigos já ouviram você falando do Evangelho para eles? Eu quero aprofundar um pouco mais essa pergunta. Você já se ouviu falando do Evangelho alguma vez? Você sabe como é o som do Evangelho na sua boca? Essa pergunta você precisa responder. Porque o Senhor não nos chamou para sabermos a escalação do nosso time de cor, para conhecermos todas as músicas dos nossos cantores prediletos de cor, para saber tudo sobre política de cor. O Senhor Jesus nos chamou para saber as palavras simples do Evangelho de cor e anunciá-las a todas as pessoas que nós conhecemos. Infelizmente nós vivemos numa época em que nós sabemos um pouco de tudo e não sabemos quase nada do Evangelho. Falamos de quase tudo, mas não falamos do Evangelho do Senhor Jesus. A missão do Senhor é que você vá e que você pregue. Mas só pregar? Não é só para pregar, não. Você vai pregar do seu jeito, falar de Jesus, mas você vai também curar, você vai ressuscitar, você vai purificar. Pastor, como é que eu vou fazer isso? No nome do Senhor Jesus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, você vai falar sobre aquele que cura as enfermidades da alma e do coração para os seus amigos que estão fracos. Você vai falar a respeito do Senhor que dá vida para os seus amigos que estão mortos. Você vai falar sobre o Senhor que nos purifica de todo o pecado para aqueles seus amigos que estão afundados na lama do pecado e não conseguem largar isso. Esta é a missão que o Senhor nos deu. Não apenas de ir, mas a missão também de falar, de orar. Não, pastor, mas eu não sou pastor para esse negócio aí de curar, eu tenho que chamar o Senhor. Não, eu não sou curandeiro. E aliás, a minha oração, ela não tem diferença da sua oração.
Porque o poder não está no nosso nome e nem na nossa voz, mas o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. E a capacitação é a capacitação do Espírito de Deus. Este mesmo Espírito está dentro de você. E este nome é o nome que você conhece, é um nome poderoso, o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você pode orar, e você pode interceder, e você pode, em nome de Jesus, suplicar que haja libertação, cura e transformação na vida dos seus amigos. Se você quiser me convidar para isso, eu terei uma maior alegria, um maior privilégio de fazer parte desta obra. Mas se você não tiver como fazer isso, você pode fazê-lo, porque o mesmo Deus e o mesmo Espírito está com você. E por último, nós devemos considerar que nesta urgente missão, nós todos temos que nos tornar estes porta-vozes do Evangelho e devemos viver neste mundo como nós gostamos de viver dentro da igreja. Quando a gente está dentro da igreja, a gente gosta de cantar, a gente lê a Bíblia, a gente ora. Quando a gente está dentro da igreja, a gente ouve a mensagem, a gente fala sobre a mensagem. A gente deve sair de dentro da igreja e ter o mesmo comportamento. Lembre, qual é a nossa igreja? Nossa igreja não é esse templo aqui. A nossa igreja é este mundo inteiro. Por onde quer que nós formos, nós estamos na presença do Senhor. E aonde quer que nós formos, nós devemos adorar o Senhor e nós devemos falar sobre o Senhor para que o nome dele seja glorificado. Esta é a nossa missão. Por isso nós cantamos, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Por isso nós cantamos, como nós cantamos no início desse culto, um pendão real nos concedeu o Senhor. Uma bandeira para nós levantarmos e levarmos sobre esta terra, por onde quer que nós formos. Os apóstolos foram comissionados dentro do seu tempo, dentro da realidade deles. Nós fomos comissionados dentro do nosso tempo, na realidade nossa. Nós não estamos aqui, irmãos, para sermos tão somente um clube que tem encontros semanais. Este momento do nosso encontro aqui é como o encontro de um grupo de soldados. Antes de sair para o campo de batalha, vem para receber as instruções do cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Recebendo as instruções, nós saímos para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. Que você saia daqui nessa noite com esta consciência, que todos nós saímos conscientes disso, e que nós peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a cumprir esta missão que Ele nos deu. Que a gente se preocupe menos com o nosso bem-estar e se preocupe muito mais com o bem-estar da missão que o Senhor nos deu. Que o nosso compromisso seja como um compromisso militar, seja como um compromisso de vassalos fiéis ao seu Senhor, seja como um compromisso de discípulos que amam o seu mestre e que assim fazem a sua vontade e andam nas suas orientações. Que Deus nos ajude. Se você está aqui nesta noite pensando sobre isso, eu gostaria de encerrar mostrando para vocês que muitas pessoas têm abandonado tudo para esta obra. Especialmente hoje nós falamos sobre o nosso irmão Daniel, que é um jovem da nossa igreja, que fez o instituto, fez o seminário, foi aprovado neste sábado pelo nosso presbitério, será ordenado pastor no próximo dia 10 aqui na igreja. É um jovem e decidiu empenhar toda a sua vida no serviço do reino de Deus. Do mesmo jeito que ele fez, nós todos devemos fazer. Você não precisa fazer seminário e nem teologia para isso. Você precisa apenas entender que o seu local de trabalho, a sua família, os seus amigos são a sua igreja. E lá você é o pastor. E você deve considerar a importância da missão que Jesus te deu. Se você chega num lugar e fala assim, eu sou o único crente aqui, então entenda, você é a única lâmpada naquele lugar. E essa lâmpada precisa ser acesa, para que aquelas pessoas sejam também iluminadas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender que somos todos mensageiros do Rei Jesus e temos uma missão a cumprir. Amém?